essa parte da independência dos eventos, né? Então, agora, a gente vai estar pensando dois ou mais eventos que são independentes, né? Então, assim, a gente pode observar que, da mesma maneira, a gente vai estar considerando aí dois eventos, né, A e B, mas poderíamos estar também, tá, sem perder a generalidade, estar considerando 3 eventos, 4, N eventos ou infinitos eventos independentes, tá? Não importa, né? Poderíamos estar pensando assim também, tá? Então, o que acontece aqui? Quando a gente estuda probabilidades condicionais, em que um evento, né, a probabilidade do evento A, ela está condicionada à ocorrência do B, né, ou seja, o fato do B ter ocorrido ou termos informações sobre B altera a probabilidade do A, né, o fato disso acontecer, né, então a gente observa que A e B estão relacionados de alguma maneira, né. Porém, vai existir situações e que o fato do evento B, por exemplo, ocorrer, ou a gente tem informação dele, não vai interferir em nada na ocorrência do A, né? Um exemplo é o seguinte, né, a mesma coisa que a gente falasse, né, qual é a probabilidade de eu de sair face par na moeda que eu lançar, dado que não choveu ontem? Então, não existe relação entre chover ontem e a face aí da moeda ser caro ou coroa, né? Então, o evento não é porque ele ocorreu, não é porque nós temos informação que ele vai alterar a probabilidade de ocorrência do meu evento de interesse, tá? Quando isso acontece, quando altera a probabilidade do evento de interesse, no caso A, aí a gente tem uma probabilidade condicional, mas quando não altera, então, nós não temos mais essa relação essa relação entre esses dois eventos, né? Então, nesse caso, não existe mais dependência, mas sim uma independência deles, ou seja, o fato de um ocorrer independe do fato do outro ocorrer, né? Então, nós dizemos aí que A e B são independentes se não alterar essa probabilidade aí, né? essa chance de ocorrência do evento de interesse. Então, a partir disso, a gente define, então, o que significa, nesse contexto, eventos independentes, né? Então, dois eventos, eles são considerados independentes, né, quando a ocorrência de um deles não depende do outro. Essa é a definição. Ou seja, vamos pensar lá em probabilidades condicionais. Eu tenho, então, a probabilidade de A dado B. Ora, se B não interfere em A, e é justamente a probabilidade de A que eu quero estudar, então a probabilidade de A dado B é a própria probabilidade de A, né, já que não vai ser alterada. Se eu estudar esse evento A separadamente ou estudar ele conjuntamente com a probabilidade B, o resultado tem que ser o mesmo, pois estamos considerando que eles são independentes, né? E da mesma forma, se a gente estiver estudando um evento B condicionado a um evento A, né? Ou seja, já temos informação do A, se eles forem ditos independentes, significa que essa probabilidade é exatamente a probabilidade do B, né? Já que não vai ter interferência aí o fato de A ocorrer ou não na probabilidade de B, né? Então, nesse sentido, né, a gente observa que a regra da multiplicação, ela fica dessa maneira, ó. Ela fica dada entre o produto das suas respectivas, né, a probabilidade conjunta, então, ou de ambos os eventos acontecerem, é a probabilidade, então, do A e do B, né, ou seja, o produto entre eles, né? Então, assim, se a gente voltar aqui na regra da multiplicação, a gente pode ver isso mais explicitamente, né? Pensa nessa segunda aqui, ó. A gente quer calcular, então, a probabilidade da interseção, né? Ou seja, conjunta entre A e B. Mas A e B são independentes, então a probabilidade de B dado A é a própria probabilidade de B, né? Então aqui a gente pode observar que, a partir dessa ideia, nós temos que as probabilidades da interseção, né, ou de um e do outro evento ocorrer, é o produto das suas respectivas probabilidades, caso eles sejam independentes, né? Então, aí sim, né, tem aquela regrinha que quem já estudou probabilidade, às vezes, costuma escutar, né? Se é um E aqui, então você multiplica, né? Mas a gente só pode multiplicar nessa situação se A e B são independentes, tá, pessoal? Se não forem independentes, não vale essa relação, né? Então, a gente pode falar isso, que dois eventos são independentes, significa que a probabilidade da ocorrência simultânea, né, conjunta,
é o produto das marginais, né, que são o nome dessas probabilidades aqui completas, né, A e B. Tá? Então, essa que é a ideia de eventos independentes, né, uma ideia bem simples, tá? E a gente só tem que observar isso, né, quando que esses eventos aí são independentes ou não, tá? E tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Então, vamos ver um exemplo aí, na verdade, dois, tá? Vamos ver aí, na verdade, dois exemplos que possam ser aí interessantes, né? O segundo é um pouco menos direto, tá? O primeiro é bem mais simples, tá, pessoal, para a gente estar estudando. O segundo, ele já é um pouco menos direto, né? A gente tem que pensar em outras considerações para estar solucionando ele. Então, vamos ver o primeiro, né? Então, o exemplo 1 diz o seguinte, vamos supor, então, que a probabilidade de uma pessoa ser do tipo sanguíneo aí, O, A e B, são essas daqui, né? Então, a pessoa ser do tipo O é 0,45, né? O que indica 45% de chance dessa pessoa ser do tipo O. Do tipo A seria 0,42 e do tipo B seria 0,10, né? Então, você tem aqui 45%, 42% e 10% de chance dos indivíduos aí, vão pensar numa população ser dos tipos sanguíneos O, A e B, né? E vamos supor também que, além dos tipos sanguíneos, a gente está estudando lá o fator RH, né? Que existe dois tipos, o RH positivo e negativo, e que popularmente a gente fala aí, a pessoa é do tipo O negativo, A positivo, e assim vai, né? E, então, a gente está supondo que a probabilidade, então, de um indivíduo ser RH positivo, né? É 90, então, 0,90, né? Ou seja, tem 90% de chance de ser esse tipo de fator. E que ele independe do tipo sanguíneo, né? Ou seja, então, não importa qual o seu tipo sanguíneo, né? O fato de você ser A, B, O ou AB, né? Que ainda não está escrito aí. E né, isso não tem relação com o indivíduo ser AB, positivo, ter um fator RH positivo ou negativo, né? Então, nessas condições aqui, né, se a gente calcular a probabilidade, então, de uma pessoa tomada ao acaso aí, na população ser a letra A, O positivo, né, ou seja, ter o tipo sanguíneo O e fator RH positivo, e na letra B ser a B negativo, né, ou seja, ter tipo sanguíneo AB e fator RH negativo, tá? Então, é justamente para a gente aplicar a ideia lá da independência de eventos, né? Bom, então o que a gente tem já na letra A aqui, né? A letra A é bem direta para determinar, né? Então a gente está estudando a probabilidade dos dois eventos conjuntamente, né? De ambos, né? A pessoa ser O e RH positivo, ou seja, ser O positivo. Então, um e o outro a gente está estudando, na verdade, a probabilidade da interseção entre esses dois eventos. Mas nós temos a informação que independe, o fator RH independe do tipo sanguíneo. Se são independentes, o que a definição de eventos independentes nos diz? Que a probabilidade de ambos os eventos é o produto entre eles, né, das suas respectivas probabilidades. Então, a gente pode escrever que essa probabilidade conjunta é a probabilidade do indivíduo ter tipo sanguíneo O e ter tipo sanguíneo e ter fator RH positivo, né? Então, agora a gente tem que ir para as informações. Para ser tipo sanguíneo O, a probabilidade é 0,45, para ser tipo sanguíneo RH positivo é 0,90, e aí é só fazer a conta aí, né? Então, fazendo essa conta, a gente observa que um indivíduo na população, para ele ser O positivo, a probabilidade é 0,405, né? Ou seja, ele tem aí 40,5% de chance de ser O positivo, tá bom? Então, essa que é a ideia da aplicação direta aí, né, do conceito de independência, tudo bem? Alguma dúvida nessa letra A, pessoal? Essa é bem direto, né? É só aplicar a ideia. Certo. Agora, a letra B, ela não ela é só um pouco mais trabalhosa, porque nós não temos a informação direta aí, né? Vamos dizer, de A e B, e também do fator RH negativo, né? Mas nós podemos estudar isso o quê? Pelos complementares, né? Porque a gente sabe que a totalidade, né? A gente só existe 4 tipos sanguíneos, né? Que é o A, o B, o O e o AB.
Então, ou seja, a probabilidade de todos eles, né, vamos pensar em termos de chance, todo mundo tem que estar no 100%, né? Então, a gente pode tirar pelas probabilidades, complementares, né? Tanto o tipo sanguíneo e o RH positivo, que é mais simples, né? Ou seja, se o RH positivo é 0,90, o negativo é quanto? É 0,10, né? É o que falta para completar aí para 100%. Né? É a mesma ideia do AB. Então, o único problema é que ele vai ser um pouco mais trabalhoso. Então, eu aproveitei a oportunidade para utilizando algumas propriedades, né, relembrar algumas propriedades de probabilidade. Então, primeiro vamos determinar aí a probabilidade de um indivíduo ser do tipo AB e fator RH positivo. Então, eu vou utilizar aquela regra, né, aquela propriedade do complementar, né, pessoal? Então, vamos lá relembrar isso, que sempre é importante, a gente vai relembrar, porque nós vamos sempre estar estudando isso com uma certa frequência aqui, tá? Então, né, a gente tem essa propriedade 2, que é a do complementar, tá? Então, ou seja, a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do evento. Ou nós poderíamos pensar ao contrário, né, que a probabilidade do evento é 1 menos a do complementar, né? Tanto faz aqui. Então, a gente pode usar isso mais do que uma vez, né? Várias vezes, na verdade. Tá? Então, é isso que nós vamos usar aí para encontrar as probabilidades do indivíduo de ser do tipo sanguíneo A e B e também do tipo do fator RH negativo, né? Então, a probabilidade do indivíduo ser A e B é 1 menos a do complementar. Mas o que é ser complementar de A e B? É ser o quê? Ou A, ou O, ou B, né? Um desses três. E por que eu tenho que somar aqui? Porque esses são eventos mutuamente exclusivos, né? Um exclui o outro. Se o indivíduo é do tipo sanguíneo A, ele não é nem O nem B. Se ele é do B, ele não é nem O nem A, né? Então, um vai excluir o outro. Então, a probabilidade do complementar é justamente a soma dessas probabilidades, né? E se a gente somar aqui 0,45 com 0,42 e do B era 0,10, a gente chega em 0,97. Então, a probabilidade do indivíduo ser do tipo sanguíneo A e B é 0,03 para essa população, né? Ou seja, tem 3% só de chance de encontrar um indivíduo com esse tipo sanguíneo, né? Bem mais raro aí, tá? A mesma ideia do fator RH, né, mas esse a gente poderia fazer direto, né, a probabilidade do RH negativo é o complementar dele, que é 1 menos a probabilidade, então, do RH positivo, né, já é direto, que é 0,10. Agora, para a gente calcular, então, de fato, a pergunta, né, é só fazer o que fizemos aqui na letra A, né, estudar a probabilidade de ambos, um e o outro, tá? Então, nós temos aqui um e o outro é a probabilidade da interseção. Como eles são independentes, né, esses fatores, tipo sanguíneo e fator RH, então isso nada mais é do que o produto entre a probabilidade de A e B e a probabilidade do fator do indivíduo ser do fator RH negativo. Então, fica 0,03 vezes 0,10, que dá aí, né, 0,003, ou seja, 0,3% de chance de encontrarmos na população um indivíduo AB negativo, né, bem raro pelos dados do exercício, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário sobre essa questão? Então, nós podemos observar aí, né, que é simplesmente aí tá aplicando o conceito de independência de eventos, né, só na letra B, que eu quis resgatar um pouco, relembrá-los aí a probabilidade do complementar, porque a gente vai acabar usando, né, em outras situações aqui para frente, tá? Bom, beleza. Então, olha só o exemplo 2, tá, pessoal? O exemplo 2, eu vou deixar vocês pensarem um pouco, né? Antes, eu vou dar algumas informações, claro, mas vejam só, em uma escola, né? Então, a gente diz o seguinte, ó, que a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é 0,3. Tá? Então, o aluno compreender e conseguir falar inglês tem aí 30% de chance nessa escola. Então, imagina que 3 alunos dessa escola estão aí em fase final de seleção de intercâmbio, e eles estão dentro de uma sala, né, e estão esperando lá para serem chamados para uma entrevista, tá?
Mas, ao invés do entrevistador, né, chamar um a um, né, para fazer as perguntas, o entrevistador ele vai entrar na sala e vai falar, vai fazer uma pergunta lá em inglês, né, que pode ser respondida por qualquer um deles, já que cada um deles tem uma certa chance de falar e compreender inglês. E aí a pergunta da questão é: qual é a probabilidade do entrevistador ser entendido e ter a sua pergunta respondida? Então, qual que é a chance desse entrevistador ser compreendido, né, ser primeiro entendido, né, os alunos entenderem lá e ter a sua pergunta respondida, tá? Então, essa que é a ideia nessa questão. Então, assim, parece que tem pouca informação para a gente calcular probabilidades, mas tem muita coisa por trás das ideias aí, né? O que é interessante para a gente começar a trabalhar é a gente tentar descrever isso em termos de eventos, né? Se a gente tem 3 alunos, então temos 3 eventos, e também descrever qual é o nosso evento de interesse aí, que é o quê? Que é o entrevistador aí ser entendido e ter a sua pergunta respondida, né? Porque esse é um evento de interesse, porque esse responde a questão, tá? Então, vamos só, assim, dar uma ideia inicial, né? Então, definir alguns eventos. Primeiro, vou chamar de evento A, tá? A gente tem 3 alunos, né? Então, vou pensar um aluno A, B e C, tá? O evento A seria que o aluno A compreende e fala inglês. O aluno B o evento B, né? É o aluno B aí compreender, o segundo aluno, né? Compreender e falar inglês, né? E o C também é o terceiro aluno, ou um aluno C que compreende e fala inglês, tá? Além disso, o que a gente observa, né? A gente tem, então, um evento D, que é o nosso evento de interesse, tá? É esse evento que eu quero calcular probabilidades, né? Eu quero calcular probabilidades. E aqui, no caso, o evento D é o quê? O entrevistador é entendido e tem sua pergunta respondida, né? Então, a gente quer calcular qual é a probabilidade do evento D. Essa é a pergunta da questão, tá? E o que a gente tem de informação também na questão? Que as probabilidades do evento A, B e C, ou seja, dos 3 alunos compreender e falar inglês, é a mesma que é 0,3, né? É isso que a gente sabe, tá? Então, a partir disso, a gente consegue calcular a probabilidade do D, né? Então, assim, eu vou dar um tempo aí para vocês pensarem nessa questão, tá? Para vocês pensarem nessa questão, dá um tempinho aí, né? E depois a gente tenta resolver, tá? Tendo informações e assim a gente vai procurando os caminhos, né? Para tentar achar a solução. Então, nesse caso, nós temos lá os 3 alunos, né? Que estão representados pelos 3 eventos. Temos também aí o evento D, que é o nosso de interesse, e sabemos a probabilidade de cada um dos alunos conseguir compreender e falar inglês, né? Ora, então, assim, a gente quer calcular, então, a probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta respondida. Então, como que a gente pode fazer um questionamento sobre isso? A gente pode se perguntar, ora, mas, né, o que precisa para que esse entrevistador, então, seja entendido e tenha a pergunta respondida? Ora, pensando nos 3 alunos, né, basta que pelo menos um deles, né, responda a questão. Precisa necessariamente que os 3 respondam? Não. Pode ser que ou A, ou B, ou C, né, um deles acabe respondendo, né? Ou A, ou B, ou C. Se um desses alunos aí responderem, já está satisfeito aqui, né? Então, uma possibilidade é trabalhar dessa maneira, tá? É você estudar a probabilidade de que é A ou B ou C em termos probabilísticos. É você trabalhar com a probabilidade de A, união com B, união com C, tá? É tentar pensar dessa maneira aí. É simples pensar dessa maneira? Não, não é. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a união de 3 eventos, né? Então, a união de 3 eventos é mais complexo do que a união de 2 eventos, né? Você tem que estudar as probabilidades, vai acabar caindo
em interseções triplas, né? Você vai cair nas probabilidades individuais, isso nós temos, mas vai acabar caindo nas probabilidades, nas probabilidades aí das interseções, né, entre os dois eventos, né, de A para B, de A para C e de B para C, então pode ser um pouco mais complicado, tá? Mais trabalhoso, mas dá para fazer assim? Dá. Dá para chegar no resultado? Também dá, tá? Mas o que eu vou fazer aqui é o que às vezes pode acontecer, né, de ser, às vezes, há uma única forma de solução, né? Não é esse caso tem mais de uma forma, tá? Essa é uma que eu estou apresentando, né? Você estudar a probabilidade da união entre esses eventos, né? Porque basta que um dos alunos consiga compreender o cara e falar e responder a pergunta dele, né? Eu vou trabalhar com o quê? Com o complementar disso, né? Vou trabalhar com um evento complementar, com o complementar do D. O que seria o complementar do D? Seria que o entrevistador não é entendido e não tem a sua pergunta respondida, né? Esse é o complementar, né? Então, uma das ideias é essa, a gente pensar no evento complementar do D, ou seja, no D aqui complementar, né? O entrevistador não é entendido e não tem a sua pergunta respondida em inglês, né? Então, a gente, né, dessa maneira, usando a propriedade, né, de probabilidade, nós temos que a probabilidade, então, do evento é 1 menos a probabilidade do seu complementar, né? Então, basta encontrar essa probabilidade aqui. E aí a gente tem que pensar o que significa o evento complementar, né? O que significa, então, o entrevistador não ser entendido e não ter a sua pergunta respondida, tá? A gente tem que pensar um pouco nisso, né? Então, o que significa isso? Ora, para o entrevistador não ser entendido e não ter a pergunta respondida, tanto o primeiro aluno, né, o aluno A, o aluno B e o aluno C, eles não vão conseguir compreender e falar inglês, né? Eles não vão conseguir compreender o que o entrevistador falou e também não vão conseguir responder. Então, ou seja, para que o complementar do D ocorra, né, o entrevistador não ser entendido e não ter sua pergunta respondida, nem o aluno A, nem o B e nem o C, né, vão conseguir compreender aí e falar inglês, né? Então, ou seja, a gente está pensando o quê, então? Né, para o aluno A, ele não vai conseguir compreender e não vai conseguir falar inglês, tanto o B quanto o C, ou seja, a gente está estudando o quê? O complementar desses três, né? Então, ou seja, a gente está pensando aqui, o complementar desse e desse tem que acontecer, né? Ou seja, porque nenhum dos três podem conseguir responder ou falar. É só dessa maneira que nós teremos que o entrevistador não vai ser entendido e não vai ter a sua pergunta respondida, né? Então, esse evento D aqui, ele é o quê? É o complementar do A e do B e do C, né? Então, é um e o outro e o outro. Então, a gente está estudando o quê? A probabilidade, ó, da interseção entre esses eventos, tá? Então, a gente está trabalhando na probabilidade, né? Então, o que significa o evento D complementar, né? O D complementar significa que o aluno A não compreende e não responde a pergunta, né? O B não compreende e não vai responder, e o C não compreende e não responde, tá? É só dessa maneira que o entrevistador não será entendido e não vai ter sua pergunta respondida, né? Então, ou seja, esse evento indica a probabilidade conjunta entre eles, né? Mas tem uma questão aí, tá? Que é uma questão que está implícito, né? O fato, por exemplo, de um aluno entender e falar inglês, né, não implica que o outro, né, não interfere o fato do outro aluno compreender e falar inglês, e também não interfere o fato do terceiro aluno compreender e falar inglês. Então, a gente observa que esses eventos são o quê? São independentes, um independe do outro, né? O fato de um aluno A numa turma falar e compreender inglês não afeta, né, o fato do outro fazer isso. Então, como são eventos independentes, então a gente observa que a probabilidade, então, da interseção entre eles é o quê? É o produto das suas respectivas probabilidades, pois são eventos independentes, né? Então, a gente pode escrevê-los dessa maneira, ó. 1 menos a probabilidade desse produto.
E esse produto é fácil, né, pessoal? É simples de encontrar, porque se as probabilidades deles compreenderem e falar inglês é 0,3 para os 3 eventos, o complementar é o quê? É 1 menos isso, né, que é 0,7. Então, nós temos aí que a probabilidade, então, aqui dentro, né, desse produto fica 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7, né? Então, isso daqui vai dar 0,654, acho, algo do tipo, né? E se a gente, que essa seria a probabilidade do complementar, né? Então, fazendo 1 menos essa quantidade, desculpa, esse 0,7 ao cubo, na verdade, é 0,343, tá? É 0,343. O que eu falei para vocês já era a resposta, né? Aí, fazendo 1 menos 0,343, a gente obtém a solução, que é 0,657. Ou seja, existe 65,7% de chance do entrevistador ter sua pergunta respondida, né, e ser compreendido lá quando ele fizer a questão lá dentro da sala, que estão os 3 alunos. Tá? Então, essa, pessoal, é uma das maneiras aí essa é uma das maneiras aí que a gente pode tá solucionando essa questão, né? Sempre está trabalhando com um complementar, tá? Como eu falei para vocês, tem a ideia que é você trabalhar com o quê? Com a união entre os eventos A, B e C. Mas é claro que trabalhar com um complementar, em geral, vai exigir que nós saibamos aí, né, que a gente saiba, né, qual é as probabilidades aí dos complementares dos eventos que a gente está trabalhando, né, ou seja, as probabilidades, nesse caso, né, de cada um dos alunos compreender e falar inglês. Né? Então, essa ideia, a gente uma certa frequência, tá, a partir de agora, né, algumas questões vão estar bem associadas à ideia do complementar, né, e essa questão que parecia não ter nenhuma informação, né, quando a gente acaba lendo ela, né, parece que a única informação que nós temos é que cada um dos alunos aí, né, fala 0,3, né, a gente pode tirar uma porção de informações o fato dos alunos compreenderem e falar inglês, isso não interfere, né, não tem interferência entre eles, né, ou seja, esses eventos poderiam são considerados aí independentes nesse caso, né. Então, essa percepção que era necessária aí para estar calculando essas probabilidades aí.